Como já disse em outras pregações neste período, eu tenho pensado sobre o que a Bíblia nos ensina quanto a pestes, pragas, epidemias e coisas desse tipo. Então, desde que foi anunciado que isso estava se iniciando, ainda quando estava na China, que eu tenho pensado sobre isso. E mais recentemente decidi ver o que a Bíblia diz, fazendo um levantamento das palavras, dos termos bíblicos, ver o que a Bíblia diz sobre isso. Já tivemos então algumas pregações sobre isso, alguns artigos escritos no nosso boletim, e hoje vamos para mais uma pregação, e nessa pregação, eu quero destacar que Deus usa pestes, epidemias para corrigir pecados, para tratar com os pecados. Veremos dois exemplos disso no livro de 2 Samuel. O primeiro em 2 Samuel 21 e o segundo em 2 Samuel ainda 24. Estes capítulos de 21 a 24 de Samuel é uma porção que faz o encerramento do livro, faz um epílogo para o livro. Lembrando que o livro de Samuel, nas nossas versões, aparecem divididos, primeiro e segunda, mas quando foi escrito era um livro só. E esse epílogo, ele tem um arranjo literário. O autor não está descrevendo esses acontecimentos na ordem cronológica. Ele apenas nos menciona que estes eventos se deram nos dias de Davi. Em qual momento do reinado de Davi, a gente não sabe. E ele não se preocupa em nos informar quanto a isso. A forma que ele dá, que ele estrutura a narrativa, é uma forma literária, um arranjo literário, um arranjo artístico, de um paralelismo invertido, um paralelismo concêntrico. Você nota que no capítulo 21, há a narrativa de uma peste. Aí depois, ainda no capítulo 21, ele fala das guerras de Davi e os heróis de Davi. No capítulo 22, nós temos um salmo, uma poesia, um cântico composto por Davi. E no capítulo 23, um outro cântico composto por Davi. E depois, a lista dos guerreiros e das batalhas de Davi. E por último, a narrativa de uma nova peste. Então, se você perceber e colocar em paralelo a peste, os feitos heróicos e de guerra e louvor, e do outro lado você colocar louvor, feitos heróicos e peste, você vai ver que há um paralelismo invertido em forma de X. Isso demonstra que o autor não teve uma preocupação cronológica, e sim artística. Ele quer nos ensinar algo através do arranjo literário que ele faz desta parte. E tudo isso também mostra a estrutura geral do livro, porque você tem no penúltimo capítulo um louvor. E se você lembrar, o segundo capítulo, lá de 1 Samuel, também é um louvor. Louvor de Ana, no qual Ana, inclusive, se refere ao ungido do Senhor, e no final, um louvor deste ungido do Senhor, que era Davi. Então, o livro começa e termina com louvor. Mas esta parte que nós vamos estudar, esse epílogo do livro,
O primeiro e o último evento narrado aqui é com uma peste. E, para mim, a lição que reforça, que inclusive é a lição geral do livro de Samuel, é que Deus valoriza aqueles que o valorizam e Deus despreza aqueles que o desprezam. E aqui ele demonstra isso através de um outro ensino que coopera com aquele, que Deus usa então as pestes para tratar de pecados. Vamos ler capítulo 21, versos 1 a 14. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que expiação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Melolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e os estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais os furtaram da praça de Batseã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram a Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, somos incapazes de compreender, apreciar e viver a Tua palavra. Por isso suplicamos a Tua assistência, a direção do Teu Espírito Santo, que o Teu Filho prometeu que estaria conosco. É em nome do Teu Filho que pedimos isto. Amém. Nós temos aqui uma situação ocorrida, como já mencionei, na época do rei Davi. 3 anos consecutivos de fome, provavelmente causado por ausência de chuva, uma espécie de praga e de peste que não deixou a terra produzir alimentos. Então, esses 3 anos consecutivos sem que o povo colhesse. Lembrando que a base da economia daquela sociedade era a agricultura. E que ali na região não havia, como até hoje não há, grandes rios. Tem um pequeno rio e pequenos ribeiros, mas não grandes rios. Dependiam muito mesmo da chuva para que a terra pudesse produzir. A chuva no tempo certo para que a terra produzisse. Então parece que não houve isso por 3 anos, e por 3 anos a fome então está atravessando a terra. É interessante que Davi se volta para Deus. Então, se isso está acontecendo, vem do Senhor, vem de Deus. E ele tem um motivo para isso. Ele tem uma razão para isso. Aqui aparece claramente a crença na soberania de Deus sobre tudo, inclusive sobre a natureza, inclusive sobre a chuva, inclusive sobre a produção de alimentos, inclusive sobre a economia. Então Davi consulta o Senhor, ele busca a Deus para saber a razão daquilo. E Deus responde. A razão é que há um pecado não tratado. Um pecado cometido pela liderança de Israel, inclusive a liderança anterior. O rei antes de Davi, o rei Saul. E qual tinha sido esse pecado? Saul tinha matado alguns, ou quase todos, os gibeonitas. Os gibeonitas eram cananeus, eram amorreus, que moravam já em Canaã antes do povo de Israel. E quando o povo de Israel chegou, quando chegou através de Josué para tomar posse da terra, os gibeonitas, muito espertamente, conseguiram um acordo com Josué e o povo de Israel. Isso está narrado lá em Josué, capítulo 9. Eles conseguiram, então, usando de artifícios, levar Josué e o povo de Israel a fazerem um acordo, a fazerem um juramento com eles, que não os mataria, que eles poderiam continuar morando naquela terra e que eles serviriam o tabernáculo trazendo lenha e água. Então foi uma espécie de acordo. Nós vamos poupar vocês, nós não vamos expulsar vocês da terra, nós não vamos matar vocês. E vocês vão fornecer lenha e água para o tabernáculo do Senhor. Esse juramento havia sido feito na época de Josué. E aí, 300 e poucos anos depois, Saul, quando assume o reino, no seu zelo por expulsar da terra todos os estrangeiros, não respeitou o juramento que o povo de Israel havia feito. Desrespeitou isso e matou gibeonitas, derramou sangue inocente. Ele fez isso movido por zelo,
mas um zelo sem entendimento. O nosso zelo pela causa de Deus deve ser um zelo com compreensão, deve ser um zelo com entendimento, deve ser um zelo guiado pela própria palavra de Deus, limitado e incentivado pela própria palavra de Deus. Não foi isso que Saul, não foi assim que Saul agiu. O seu zelo foi desmedido, o seu zelo não respeitou os limites da própria palavra de Deus. E aí ele assassinou, ele matou inocentes. E isso foi deixado lá. Ele, não sabemos em que época do reinado dele ele fez isso, eu imagino, na época em que ele ainda estava fiel a Deus, na primeira parte do seu reinado. Então, mais ou menos aí, depois de 10 ou até 20 anos que ele estava reinando. Mas aí depois disso, ele fez, esqueceu. Com certeza o povo de Israel soube disso também, isso não foi algo secreto, não foi algo escondido, porque era um povo que foi perseguido, um povo que foi quase que forçado a sair de sua terra, a abandonar suas terras. Sobrou apenas alguns remanescentes desse povo, um remanescente desse povo. E o tempo passou, ninguém fez nada, nem Saul procurou reparar o erro, nem o povo de Israel, e nem Davi quando assumiu. E aqui também já haviam se passado vários anos, porque pelo menos é depois que Davi consegue localizar a Mefibosete, filho de Jonatas, e restaurá-lo. Então podemos imaginar aí que, terminado o reinado de Saul, isso também deve ter sido depois de 10 ou mais ou menos 20 anos. Então, de 30 a 40 anos já haviam se passado entre o crime de Saul e o juízo de Deus. Deus deu tempo para que o problema fosse reparado. Deus deu tempo para que o pecado fosse então consertado. Mas ninguém fez isso. Ninguém tomou providências. Não, foi Saul que fez, deixa lá, ele era o rei, a maioria dos gibeonitas já morreram mesmo, hoje só tem alguns aqui, a gente não mexe com eles, vamos tocar a vida. É interessante que a gente pode esquecer o pecado não tratado, mas Deus não esquece. Então, o pecado não tratado, o pecado não resolvido, a gente pode esquecer, pode tocar para frente, pode levar a vida. Deus não esquece. Mas um segundo detalhe aqui é que Deus toma sim vingança dos inocentes. Os gibeonitas estavam rodeados pelos israelitas, tinham um acordo, tinham um juramento, não tiveram condições de se defender, a maior parte deles foi morta, outros talvez tiveram que se mudar de lugar, e talvez só depois da morte de Saul é que voltaram ali para suas terras. Injustiçados, sangue inocente derramado. E ninguém na sociedade, nenhum governante, nenhum juiz humano tomou providências para fazer alguma coisa. Mas Deus tomou as devidas providências. Deus age para fazer justiça aos inocentes. Ele não esquece isso. Ele age para fazer justiça aos inocentes. Então, quando Davi soube disso, ele se dirige aos gibeonitas que ainda restavam, ao remanescente dos gibeonitas, e pergunta: olha, que resgate é possível? Que expiação deve ser feita para que haja o perdão e a bênção de Deus possa vir? Nós tínhamos um acordo com vocês, um juramento,
nós quebramos esse acordo e agora nós estamos amaldiçoados. A bênção de Deus não vem. O que a gente deve fazer para que vocês nos abençoem? Tem que ter uma expiação. Tem que ter uma reparação. E essa reparação é determinada pela parte ofendida. É a parte que foi ofendida que deve dizer qual é a reparação. E aí eles dizem, olha, nós não queremos dinheiro. Não é dinheiro que vai reparar isso. Não queremos prata, não queremos ouro, não é dinheiro que vai reparar isso. O que nós queremos é uma manifestação pública. E aqui, de derramamento de sangue, uma manifestação pública de derramamento de sangue. E aqui eles estão seguindo um preceito da lei que Deus havia dado a Moisés, que aparece lá em Números, capítulo 35, versos 33 e 34, onde é dito, quando são dadas as ordens para estabelecer as cidades refúgio, onde se recolheria aquele que havia matado alguém, mas sem a intenção, também é dito que eles não deveriam proteger. Se eles deveriam proteger aquele que matou sem intenção, eles não poderiam proteger aquele que intencionalmente matou, o assassino, o que derramou sangue. E aí nos versos 33 e 34 diz assim: assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. A terra havia sido profanada, a terra havia sido manchada com o derramamento de sangue, o assassinato dos gibeonitas. E a expiação a ser feita teria que ser com outro derramamento de sangue. Então os gibeonitas entenderam claramente, Saul já estava morto, inclusive morreu de forma terrível, e aí os seus filhos, a sua descendência, irá pagar o preço disso. Perdão tem um custo, perdão tem um preço. Quando Davi aceita isso, ele toma cuidado para que um conserto não desconcerte outra coisa. Ele também tinha um juramento, ele tinha um juramento com Jonatas, filho de Saul, de proteger a descendência de Jonatas. Então Davi quer acertar um juramento quebrado, mas sabiamente, sem quebrar um outro juramento. Então ele poupa o filho de Jonatas, mas havia outros da descendência de Saul que ele entrega. Estes 7 homens então são enforcados. A mãe de 2 deles consegue fazer uma barraca ali naquele monte, estirando um pano de saco, e fica cuidando então dos cadáveres até que possa chegar a chuva. Então é interessante que ela manifesta uma certa fé, mesmo na sua dor, que agora que o problema foi resolvido, Deus vai fazer chover sobre a terra. Davi toma também o cuidado de aliviar essa dor, e ele se preocupa em fazer outra coisa também. Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha em Bet-Sean,
E os filisteus haviam cortado as cabeças de Saul e de Jonatas e levado as cabeças deles para sua terra e deixado os corpos dependurados lá, expostos ao ridículo. E homens então israelitas de Jabes de Gileade, à noite tinham se infiltrado no acampamento dos filisteus e tirado os corpos de Saul e de Jonatas e levado para ser sepultado em Jabes Gileade. Então, nesse tempo, Davi se lembra disso e pega já os cadáveres, os ossos de Saul e de Jonatas e traz para a sepultura da família, para a sepultura dos pais, lá na cidade de Zela, onde estava sepultada a família de Saul. E também faz isso com os 7 filhos de Saul que haviam sido enforcados, como se ele reunisse todos, a família, que era um costume e uma forma de honrar os antepassados, sepultá-los juntos na sepultura familiar, colocar juntos na sepultura familiar. E Davi faz isso. E essa parte do texto termina dizendo: depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Literalmente seria traduzido assim: depois disso, Deus ouviu as orações em prol da terra. Deus fez com que os seus ouvidos ficassem atentos. O que nós aprendemos então deste relato? Que os pecados precisam ser tratados. Pecados precisam ser resolvidos, precisam ser pagos para serem apagados. Precisam ser expiados. Que pecados não tratados, não resolvidos, ainda continuam diante de Deus. Ainda estão lá diante de Deus. Nós até podemos esquecer, a sociedade pode esquecer, as pessoas podem esquecerem, mas está lá diante dele. Precisa ser resolvido, precisa ser tratado. Porque no tempo de Deus, ele vai tratar, se as pessoas não resolverem. Aprendemos também que ele dá tempo para o arrependimento, dá tempo para o pecado ser tratado antes de trazer o juízo, antes de trazer o castigo. Mas uma terceira lição é que Deus assume o papel de vingador dos inocentes. Então, quando inocentes são mortos, pessoas, seres que não podem se defender, que não cometeram nada para serem mortos e não têm condições de se defender, e mesmo assim, os mais poderosos ou os mais fortes do que aquelas pessoas agem matando aquelas pessoas, elas não ficam esquecidas diante de Deus. Isso pode ser feito, e muitas vezes é feito, por indivíduos, mas também pela sociedade como um todo, e até por certos governos. Aparentemente, ninguém fez justiça. Aparentemente, tudo ficou daquele jeito. Mas não. Há um Deus no céu que vai trazer vingança sobre o sangue derramado dos inocentes. Há vários inocentes que têm tido seus sangues derramados em países onde o cristianismo é perseguido, em países onde o aborto é permitido. Sangue inocente é derramado. E muitas vezes a gente então nos pergunta por que Deus permite certas pragas e certas pestes. Mas não olhamos para as nossas mãos e perguntamos o que foi que nós fizemos para que isso acontecesse. E vamos notar que podemos fazer por ação ou por omissão.
O pessoal aqui dessa época que está sofrendo o juízo de Deus, não tinha sido diretamente eles que tinham matado os gibeonitas, mas haviam se calado, haviam deixado acontecer, não tomaram as devidas providências para a reparação. E então o juízo de Deus está vindo. E pecado tem que ser expiado, tem que ser pago para ser apagado. Hoje, a revelação progressiva nos tem demonstrado que só há uma maneira, uma forma do pecado ser expiado, ser pago e apagado. É através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Tanto individualmente, como sociedade, como povo, devemos nos lembrar disso, de tratar dos nossos pecados, reconhecê-los, admiti-los, confessá-los e lembrar que a única reparação possível foi feita pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele pagou pelos nossos pecados. Epidemias, pragas, pestes, fomes são meios utilizados por Deus para tratar de pecados não tratados. O segundo evento também mostra isso, que Deus usa estes desastres para purificar corações, tratando dos pecados não tratados. É agora 2 Samuel, capítulo 24. Vamos ler. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram a Gileade, chegaram até Cádiz, na terra dos heteus, seguiram a Dan Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Neguebe de Judá a Berseba. Assim, percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai
e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à terra, ou que por 3 meses fujas de diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a tua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei meu senhor ao teu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira, e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Nesse momento aqui nós temos a manifestação da ira do Senhor contra o povo. Não nos é dito o motivo, apenas nos é dito que Deus novamente ficou irado contra o povo de Israel. Note aí, tornou, isso é, voltou uma outra vez. Houve aquela do capítulo 21, e o autor está dizendo, e houve essa outra vez aqui, quando a ira do Senhor voltou contra o seu povo. É interessante agora como é que Deus vai trazer sua ira. Ele vai trazer sua ira através dos governantes. É exatamente isso. Ele está irado nesse momento, não é contra Davi unicamente, que era o rei. Também Davi, porque Davi fazia parte do povo, mas ele está irado contra o povo. E ele vai usar o governante para, através desse governante, levar o povo a tratar o seu pecado.
vai manifestar sua ira através do governante. É preciso também notificar que lá em 1 Crônicas 21, 1, quando o evento é novamente narrado, o autor de Crônicas diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. O autor de Crônicas vai dizer que foi Satanás. E o autor de Samuel diz que foi Deus. E aí? Foi Deus ou Satanás? A resposta é simples. Foram os dois. Deus através de Satanás. E isso é comprovado nas Escrituras. A soberania de Deus inclui domínio sobre Satanás. Em realizar suas ações, Deus pode fazê-las diretamente, Ele mesmo fazer, usando seres invisíveis, como é o caso aqui, Satanás e um anjo, mais tarde, para trazer a peste. Seres humanos, que é também o caso aqui, porque ele usa Davi. E meios naturais, como nós vimos no capítulo 21. A falta de chuva e coisas desse tipo. Então Deus é soberano sobre tudo. Sobre o mundo visível e invisível, sobre os seres invisíveis, sobre os seres humanos e sobre a natureza, sobre as reações naturais. E as evidências de que Deus pode sim usar Satanás para os seus propósitos. Primeiro é que Satanás só pode agir com permissão de Deus. E aí nós temos o exemplo de Jó. Para poder agir contra Jó, Deus teve que dar permissão. E o que foi que Satanás usou sob a permissão de Deus para destruir Jó? Você lembra que houve 4 provações naquele primeiro dia, naquela primeira vez sobre Jó. 2 por meios naturais, vento, fogo, e 2 por outras pessoas, bandos que vieram e destruíram o que Jó tinha. Então, Satanás pode também, debaixo da permissão de Deus, usar meios naturais e usar pessoas. Agora, como é que Jó encara tudo aquilo? Ele atribui a quem? A Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Jó nem diz que foi o vento, que foi o fogo, que foram o bando dos sabeus, ele não diz. E tão pouco diz que foi Satanás, foi Deus. Deus foi quem fez isso, usando esses meios, mas foi Deus. Um segundo exemplo são as palavras de Jesus a Pedro. Satanás pediu para te peneirar, para te testar. Então Satanás, para poder tentar Pedro, teve que ter a permissão de Jesus. Mas talvez o texto que de modo mais claro confirme este ponto é 2 Coríntios 12, 7. 2 Coríntios 12, 7, Paulo diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. É interessante que Paulo pede a quem para esse espinho ser afastado? A Deus. Ele tinha consciência que aquele espinho tinha vindo como mensageiro de Satanás. Mas quem estava por cima de tudo?
dominando tudo? Deus. Então isso explica a aparente contradição entre Samuel e Crônicas. Deus é o soberano que usa instrumentos visíveis e invisíveis, e inclusive Satanás. Voltando então à cena em 2 Samuel 24. Por que seria pecaminoso um censo? Alguns estudiosos têm dito que foi pecado porque foi motivado por orgulho. Davi queria saber quantos soldados eu tenho, quantos homens capazes de sair à guerra eu tenho aqui, com quantos eu posso contar. E aqui há uma manifestação de orgulho, de falta de confiança em Deus, de falta de confiança no poder e providência de Deus e de desejo de controlar a situação. Mas creio eu que além disso há também uma outra razão que já havia sido expressa na lei, em Êxodo capítulo 30, verso 12. Êxodo 30, 12. Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles pagará ao Senhor resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Toda vez que um recenseamento era feito, as pessoas deveriam pagar um resgate, uma expiação, como um reconhecimento do seguinte: esse pagamento era a Deus, não era ao governo, é para a manutenção da obra de Deus, do tabernáculo. E esse pagamento tinha a seguinte ideia: eu reconheço que a minha vida, eu a devo a Deus. Ela pertence a Deus, ela é de Deus. Então, se eu estou sendo contado como um ser vivo, eu quero reconhecer isso, era feito através de uma verba, eu quero reconhecer isso pagando o devido imposto. Nós não escutamos, não lemos nada desse pagamento aqui. E lá em Êxodo, a falta desse pagamento está associada à praga. Então, pode ser este o problema. O rei então chama os oficiais, o seu comandante, o Joabe, comandante das suas forças armadas, do seu exército, e ele chega com os chefes do exército, e Davi então manda. Mas Joabe se opõe, Joabe percebe que a coisa não é certa. E Joabe diz: olha, que o rei descanse, que Deus multiplique 100 vezes esse povo, e que o rei viva para ver isso. Mas por que contar? Aqui talvez esteja a base para entendermos que havia um pouco de orgulho de Davi, de querer saber sobre quantas pessoas eu domino, que tamanho é o meu reino, com quem eu posso contar. Mas a palavra de Davi prevaleceu e Joabe e os chefes do exército saem para contar. Eles saem de Jerusalém, eles atravessam o Rio Jordão, seguindo à direita, e começando do sul, da região sul, do outro lado do Jordão, eles fazem um circuito no sentido anti-horário, sobem até o norte, do lado de lá do Jordão, atravessam o Jordão de novo lá no norte, e desce desde o norte agora até o sul, até depois do deserto de Judá, até Berseba, e voltam para Jerusalém. Não chega a ser um círculo bem feitinho, mas é mais ou menos isso: sai de Jerusalém, vem aqui para Aroé, sobe até a região de Gileade, atravessa, desce até Berseba e volta para Jerusalém. 9 meses e 20 dias caminhando e contando. Depois do censo feito, Davi percebeu que tinha cometido um erro. Bateu-lhe o coração, literalmente, o coração lhe feriu.
É como se o coração batesse em Davi, o coração acusasse Davi, o coração ferisse Davi. E Davi imediatamente confessa seu pecado ao Senhor e pede perdão, admite prontamente o seu pecado. Note, Davi não culpa Satanás. Ó Deus, Satanás, o Senhor sabe Satanás como é, ele é muito astuto, e aí ele me incitou, ele me tentou e eu caí. Não, não é isso. Eu pequei, muito pequei, Senhor. Eu procedi muito loucamente, eu fiz uma loucura grande. Ele não culpa Satanás, nem tampouco Deus. Olha, Deus, o Senhor me incitou, o Senhor não me guardou, o Senhor não tomou conta. Deus é soberano sobre tudo, mas cada um de nós é responsável por nossas ações. Cada um de nós é responsável por nossas escolhas. Cada um de nós tem que prestar contas das nossas escolhas, apesar de Deus ser o soberano. E aí, Deus manda o profeta Gade falar com Davi. Perdão tem um custo. Perdão tem um preço. Uma expiação é necessária. Ele diz, vai lá para Davi, diz que o pecado será perdoado, mas vai ter consequência. E a consequência ele escolhe. 7 anos de fome, 3 meses você fuja dos seus inimigos, ou 3 dias de peste sobre a terra. Eu creio que provavelmente Davi já sabia o que era fome. Já tinha tido uma praga lá de 3 anos de fome. Ele já sabia o que era fugir dos seus inimigos, porque tinha fugido de Saul boa parte do tempo antes de ser rei. E tem a peste. O raciocínio de Davi é muito interessante, eu creio que em um certo sentido correto. Olha, ao invés de cair nas mãos dos homens, eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque a misericórdia de Deus é grande. Ele reconhece que não tem saída fácil. E o pecado não tem saída fácil. Não tem saída fácil para o pecado. Não há uma saída fácil, uma saída simples para o pecado. É isso que essa angústia de Davi nos ensina. Não há uma saída fácil para o pecado. Não tem. Aí Davi diz, eu estou em grande angústia. Só que eu não sei qual é o pior. Mas eu vou apelar à misericórdia de Deus e escolhe os 3 dias de peste. E aí Deus envia a peste. E é interessante que 70.000 pessoas morrem. Se nós estamos abismados com pessoas morrendo durante um período que já dura aí mais ou menos perto de 6 meses, essa pandemia, começando na China, atravessando a Itália, imagine aí em um dia 70.000 pessoas de uma só nação morrendo. 70.000 homens, os homens que Davi havia contado, que estavam no seu censo, agora morrendo. E aí quando o anjo do Senhor, que é o instrumento de Deus para trazer a praga, está chegando a Jerusalém, Deus usa de misericórdia. A palavra arrepender-se fala que Deus se entristeceu, essa seria a tradução literal. Deus se entristeceu com aquilo, se condoeu, teve compaixão. O sentimento dele em relação à cidade foi de compaixão. E ele disse para o anjo, não, basta, chega, vamos parar por aqui. E Davi, quando vê o anjo do Senhor, aí ele manifesta uma compreensão maior. Não apenas de confessar o pecado,
mas de reconhecer que quem merecia o castigo era ele e não o povo. Ele é que merecia. Então ele se coloca diante de Deus e diz: olha, quem pecou fui eu. Não foi estas ovelhas, não foram estas ovelhas. Então, volta a tua mão contra mim e contra a minha família. Davi aqui imita Moisés quando se colocou diante de Deus e do povo para receber a ira de Deus. Aqui a confissão está completa, mas uma expiação tem que ser feita. O pecado tem que ser tratado. E o profeta Gade então diz: olha, você vai subir lá na eira. A eira era normalmente um terreno alto, plano, o chamado de eira, porque era o lugar onde as pessoas trilhavam os cereais. Elas batiam os cereais para separar o grão da casca, depois colocavam na nossa região, aqui em alguns lugares da nossa região, chamado de Arupemba, né? Certas peneiras grandes feitas de palha, colocava o cereal ali em cima e jogava para cima, para que a brisa do vento, correndo naquele alto, pudesse levar a palha e deixar apenas o cereal. Então isso era feito num lugar plano, alto, onde corresse vento, de terreno batido, de chão duro, para facilitar então os bois trilhando, pisando os cereais para separar a casca do grão, e depois as pessoas jogando para cima para completar o serviço. Então, um homem jebuseu, que eram os habitantes anteriores aos israelitas de Jerusalém, esse era um dos descendentes dos jebuseus, o Araúna, ele tinha essa eira lá no alto. E Gade vai e diz para Davi: olha, você deve ir lá, fazer um altar e oferecer holocausto, aí o pecado será pago. Davi não perde tempo, junto com seus oficiais, ele sobe até ali. Araúna chega, Davi expõe o motivo por que ele estava ali. Araúna diz: não precisa pagar nada, tudo aqui é seu, pode ficar com o terreno, pode matar os bois para fazer o holocausto, pode usar aí os arados para fazer a lenha, a madeira dos arados para acender o fogo. Mas Davi responde: não, eu não vou oferecer a Deus holocaustos que não me custem nada. Quem pecou fui eu, quem vai pagar sou eu. Então ele paga. O livro de Samuel nos diz apenas o que ele pagou pelos bois, mas em Crônicas nos diz o que ele pagou pelo terreno. Um altar é feito, o holocausto é oferecido, e aí voltamos à mesma linguagem lá de Samuel 21. O Senhor se tornou favorável, Deus ouviu as preces, as orações pela terra, e a praga cessou. O pecado teve que ser expiado. Não seria mais expiado com a continuação da peste, mas por holocaustos. Deus pode usar e usa pestes, pragas, epidemias para corrigir motivos do nosso coração. Ele faz isso para revelar as motivações do nosso coração, como o caso aqui de Davi. Deus pode usar decisões governamentais para punir um povo que está indo contra a sua vontade. Deus pode usar o mundo visível e o mundo invisível para cumprir isso. Deus está sempre no controle. E por último, o pecado tem que ser pago. E, novamente, voltamos ao ponto de que hoje, o único modo de um pecado ser pago é através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aquele local que Davi comprou foi o local onde o templo
foi construído, onde o filho de Davi, Salomão, construiu o templo. Se tornou o local dos sacrifícios, o local, inclusive, até hoje, existe lá em Israel, só que hoje não mais com o templo, mas com uma mesquita. O local ainda está lá. Mas, voltando à história, o local ficou sendo o templo, onde o altar de holocaustos estava, e onde os pecados eram pagos e expiados. Mas para nós hoje, o local onde nossos pecados são pagos e expiados é o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo. Deus tem permitido uma pandemia para conosco. É hora de perguntarmos por quê? Que pecados Ele quer tratar na nossa vida? Na nossa vida individualmente, na nossa vida coletiva, na vida da sua igreja, na vida das nações. O que Deus quer tratar? Pode ser a nossa indiferença para com Ele, o viver sem prestar contas a Ele, o achar que somos donos da nossa própria vida e viver sem pensar que Ele é o soberano, que Ele é o Senhor, que eu devo minha vida a Ele e que irei prestar contas de todos os meus atos a Ele. Talvez Deus quer nos purificar de uma religiosidade superficial, dominical, domingueira, que queira apenas servi-lo dominicalmente, mas sem se aprofundar na comunhão com Ele, sem crescer no conhecimento dEle. Uma religiosidade que muitas vezes o usa para alcançar os nossos fins, os nossos alvos, ao invés de trabalharmos e servirmos a Ele em prol dos alvos e objetivos dEle. Uma religiosidade que talvez trate a Deus como nosso servo, como aquele a quem nós recorremos nos momentos de dor e dificuldade, mas que desprezamos quando é a hora dele mandar em nossa vida e nos dizer o que fazer. Talvez Deus esteja tratando com isso e tentando nos despertar para uma adoração autêntica, para uma comunhão e devoção que se submeta a Ele, que aceite o sacrifício do seu Filho e o seu senhorio, e que viva neste mundo temendo a Ele. Penso eu que o que Deus quer tratar comigo, talvez com você, com nossa igreja aqui, e com toda a sua igreja, e com as nações de forma geral, vocês têm que me temer, vocês têm que ter o temor do Senhor, vocês precisam aprender a me levar em consideração nos planos de vocês. Eu sou o dono da terra, eu sou o dono da vida de vocês, a vida de cada um de vocês está nas minhas mãos. Não adianta tentar viver como se eu não existisse ou como se eu não importasse ou não tivesse valor. Não é assim que se vive na terra que é minha e na terra que eu criei. Creio que Deus está tentando despertar sua igreja para servi-lo e temer o nome dele, e despertar os homens para o arrependimento e volta para ele. Se não aprendermos as lições, outras pandemias virão. Amém.